Tendência para amigurumis no exterior, a patinha plana e funda veio para ficar e é um diferencial nos seus trabalhos. Se é isso que você procura, fica até o final do vídeo que eu te mostro. Esse tipo de trabalho é um conteúdo do intermediário para o avançado, não por conta do ponto, porque a gente vai usar ponto baixo aqui para executar a patinha, mas por conta das emendas que a gente tem que fazer para ele dar esse efeito de fundo e plano. Se você está começando a fazer amigurumis, talvez encontre um pouco de dificuldade, mas não é impossível, é só treinar um pouquinho que a patinha sai. A gente tem que tomar cuidado com as emendas para ele não formar degrau aqui em cima e a emenda não ficar muito aparente no seu trabalho. Para começar a fazer a patinha, nós vamos começar pela parte rosa, que é o que vai ficar fundinho aqui na pata. E para fazer essa parte rosa, a gente vai usar esse esquema que tá na tela para você, que é o nosso esquema de aumento de pontos recorrente aqui do canal. Lembrando que ele é só uma sugestão. Se o seu ponto for mais apertadinho, provavelmente você vai precisar de mais aumento. Se ele for mais soltinho, talvez menos. Mas ele é um ótimo guia para a gente saber como evoluir o trabalho. Então, vamos começar. Deixa eu separar essas patinhas já prontas. E aí, eu vou começar com um nó corrediço, 4 correntinhas, um ponto baixíssimo formando o anel e 5 pontos baixos dentro desse anel. Você pode começar com o anel mágico, que é uma técnica que fica perfeita também. Eu vou começar com essa aqui porque é a que eu acho é a que eu tenho mais facilidade. Então, fiz as 4 correntinhas, o ponto baixíssimo, 5 pontos baixos, 5, fecho tudo com o ponto baixíssimo aqui. Vou fazer uma marcação para saber onde está o primeiro ponto. Isso é importantíssimo, independente da técnica que você começar, marque sempre o primeiro ponto. Porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar em espiral e a gente precisa saber o início e o fim das carreiras para nos guiar nos aumentos de pontos. Então, eu vou fazer os aumentos de pontos seguindo o nosso esquema aqui até atingir 20 pontos no meu trabalho. Finalizei os 20 pontos da minha parte rosa, da patinha, e agora eu vou arrematar essa linha. Lembrando que o arremate é sempre feito por trás, para a gente não criar degrau na peça. Então, eu introduzo a minha agulha aqui pelo avesso do trabalho, laço essa última laçadinha, trago ela para trás. E aí sim, eu corto a linha. Não precisa dar um espaçamento muito grande na linha, porque essa parte a gente não vai usar mais. E pronto. Fazendo o arremate dessa forma, a carreira aqui fica, esse finalzinho fica meio que escondidinho no infinito aqui, não formando degrau no trabalho. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com a cor cinza e formar esse efeito aqui de sobreposição. Toda vez que eu vou fazer uma emenda de cor, eu vou longe do meu arremate. Isso também auxilia a não formar degrau na peça. Essa primeira carreira, eu vou trabalhar toda na laçadinha de trás do meu gominho. Olha só, todo o topo do ponto forma um gominho. Ele tem 2 laçadas, a laçada de trás, a laçada da frente. Nesse ponto, eu vou trabalhar sempre a laçada de trás aqui, introduzir a agulha na laçada de trás e vou fazer pontos baixíssimos nessa primeira carreira.
Então, eu introduzo a minha agulha na laçada de trás, ponto baixíssimo. Laçada de trás, ponto baixíssimo. E assim, até finalizar toda a volta. Lembra de não apertar muito esse ponto baixíssimo, ele já tem a tendência de ser um ponto mais apertado. Se você puxar demais a sua mão, ele vai afunilar o trabalho. Então, relaxa e deixa ele mais soltinho para evitar esse afunilamento. Aqui, olha, eu cheguei na emenda. Eu vou fazer o ponto normalmente aqui e vou fazer o meu ponto baixíssimo no mesmo lugar, olha, que eu levei a laçada para trás. Evitando assim um degrau. E continuo. Aqui cheguei no primeiro pontinho. O que vai acontecer aqui? Eu vou introduzir a minha agulha por trás, aqui pelo avesso do trabalho, e ela vai sair no meio do meu primeiro ponto baixíssimo. Saindo no meio, eu vou lá na última laçadinha e puxo ela para trás, como se eu fosse arrematar. Assim. Feito isso, nós vamos no último ponto baixíssimo executado, introduzimos a agulha pela frente. Vou colocar essa última laçadinha que a gente levou para trás na agulha aqui, e a agulha passou pelo último ponto baixíssimo, pela laçadinha que levamos para trás. Pego a linha e passo a linha para frente, não a laçada, a linha. E agora nós vamos trabalhar pontos baixos nessa carreira de pontos baixíssimos. Eu vou virar o trabalho, olha só, o trabalho estava assim. E vou virar. Porque se eu continuar a trabalhar aqui, os meus pontos baixos, eles vão ficar com o avesso para fora. E não é isso que a gente quer que o lado certo do ponto fique à mostra e não o avesso. Então, eu viro o trabalho para que o avesso fique para o lado de dentro dessa minha patinha. E vou trabalhar os pontos baixos na laçadinha da frente do meu ponto baixíssimo. Vou lá na laçadinha da frente do ponto baixíssimo e vou fazer o primeiro ponto baixo. Laçadinha da frente do ponto baixíssimo e vou fazer o primeiro ponto baixo. O que vai acarretar fazer o ponto baixo só na laçadinha da frente? Ele vai subir o trabalho, vai mudar a direção. Então, eu pego a laçadinha da frente do ponto baixíssimo, só a cor cinza e subo. E assim eu vou fazer o ponto baixo em toda a carreira, pegando só a laçadinha da frente do ponto baixíssimo. Finalizando a carreira aqui, o último ponto baixo, vou lá no primeiro, introduzo a agulha para fazer um ponto baixíssimo unindo início e fim. E olha como ele já deu a noção de profundidade no trabalho. Vou tirar esse aqui daqui, que a gente não vai usar mais essa marcação. Ele já deu essa profundidade que a gente quer na patinha. E aqui não tem degrau. E a emenda fica bem escondidinha, formando esses risquinhos aqui. Ele dá um acabamento bem bonito, esse tipo de emenda. Que é um diferencial no trabalho de amigurumi, né? As emendas sem degrau. Bom, vamos fazer um acabamento aqui, nessa volta, para ele ficar bem bonitinho. Vou lá na minha última laçadinha,
Vou introduzir a minha agulha pelo avesso novamente do trabalho, aqui, laço esse último pontinho, trago para trás. Vou voltar no penúltimo ponto, bem aqui, penúltimo ponto. Passo a minha agulha pela laçadinha que eu levei para trás, laço a linha e puxo a linha para frente. Isso vai fazer com que a minha agulha, a minha linha, fique na lateral do trabalho, que é onde nós vamos executar os pontos a partir de agora. E o ponto vai ser o ponto baixíssimo, então eu só laço a linha e puxo, laço a linha e puxo. Mais uma vez, é um acabamento típico de cestaria, para quem tá acostumado a trabalhar. É um ponto que fica na lateral e dá um acabamento bem legal pro trabalho, dando esse efeito de trança. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que esse tipo de patinha é um conteúdo do intermediário pro avançado, por conta dessas várias mudanças de direção que a gente tem que fazer nos pontos, mas fica um trabalho bem bonitinho, apesar de trabalhoso. Cheguei no último ponto aqui da carreira de pontos baixíssimos na lateral e nós vamos encerrar essa parte do trabalho. Então, para encerrar a carreira e dar aquela impressão de infinito, sem início e fim aqui das correntes, nós vamos introduzir a agulha pelo avesso, de forma que ela saia na frente do trabalho aqui, por dentro do primeiro ponto baixíssimo executado. Aqui, pronto. No primeiro ponto. Vou pegar a última laçadinha, introduzo na agulha e laço ela para trás. Levo ela lá para trás. E o último ponto fica dentro do primeiro. Dessa forma. Essa laçada aqui eu vou encerrar e vou fazer o arremate. Também não precisa dar um espaçamento muito grande aqui na linha, porque nós não vamos trabalhar mais com ela. Fazemos o arremate e pronto. Essa linha aqui a gente puxa aqui para trás, para ela ficar no avesso. Olha que bonitinho que ela já fica. Esse aqui é o que vai ficar para fora, é o que vai ficar visível para quem estiver manipulando o bichinho, o bonequinho. E aqui também fica visível, mas fica com esse efeito de fundo. Agora a gente vai subir a patinha dessa forma aqui. Então, não se preocupe com esse monte de linha aqui, porque vai ficar escondido depois com a manta. Lembra que quando a gente introduziu a cor cinza aqui no nosso trabalho, a gente fez o pontinho pegando na laçadinha de trás do gominho, certo? Isso possibilitou esses risquinhos aqui no avesso do trabalho. Agora, a gente vai executar a primeira carreira de pontos baixíssimos pegando na cor rosa aqui, nessa laçadinha rosa. Então, a gente vai lá. Após prender a linha, é só executar uma carreira de pontos baixíssimos aqui, sempre pegando nessa laçadinha rosa que ficou no avesso, que é a primeira cor que você usou aí no seu trabalho. Isso vai fazer com que a gente esconda essa primeira cor e quando subir a patinha, ela não fique aparente. Último ponto do trabalho, faço a união
primeiro e último com o ponto baixíssimo aqui. Finalizada a primeira carreira, a próxima é de pontos baixos, sendo executado só na laçadinha de trás desse meu ponto baixíssimo. Isso vai fazer com que o meu trabalho mude de direção novamente e eu suba a patinha como queremos, formando um cilindro. Então, a gente faz aqui o ponto. Olha como já mudou a direção do trabalho e a cor rosa não aparece nessa parte do trabalho. Ela fica bem escondidinha. Com essa emenda não formamos degrau e ela dá a impressão de ser uma coisa só. Não mostra que a gente cortou a linha, executou essa parte aqui primeiro do trabalho para depois subir a patinha. Aparenta ser tudo uma coisa só, né? Fica um trabalho mais harmonioso. Então, essa primeira carreira de pontos baixos, lembra de sempre pegar na laçadinha de trás do seu ponto baixíssimo. Último ponto baixo da carreira, faço a união do início e fim com um ponto baixíssimo aqui. Dou uma largada na laçada que eu quero mostrar pra vocês como tá ficando. Ele forma como se fosse um pneuzinho, tá vendo? Aqui o desenho. A marcação a partir de agora vai ser aqui, que nós vamos trabalhar em espiral daqui pra frente. Então, eu ponho a marcação aqui pra saber onde começa. A partir de agora, você executa os pontos baixos normalmente, pegando nas duas laçadinhas, porque agora é só subir a patinha até a altura desejada. Então, pega nas duas laçadinhas, faz o ponto baixo, normalmente, subindo o trabalho. Aqui, para minha proporção do bonequinho, eu vou subir mais 8 carreiras, somente em pontos baixos, sem aumentar ou diminuir o trabalho. Último pontinho aqui da carreira, da minha 8ª carreira, então estou finalizando a patinha, vou arrematar lá atrás, para evitar o degrau na hora da costura. Essa linha aqui eu vou deixar um tanto, porque depois a gente vai costurar no bonequinho. E pronto. Patinha finalizada. Prontinha para receber a manta e ser colocada no bonequinho. Isso aqui vai virar depois um elefantinho. Eu vou colocar o resultado para vocês lá no nosso Instagram, tá aí na tela, para quem não segue a gente ainda. Dá uma clicada lá, vê outros exemplos de amigurumis bem bacana pra gente executar. E aí depois eu coloco a fotinho do elefante finalizado lá. A proposta do vídeo era essa, espero que você tenha gostado da nova tendência aí nos amigurumis, espero que aplique bastante nos seus bichinhos, porque eles vão ficar uma gracinha. Fica até o final do vídeo que vão aparecer outras sugestões aqui do canal pra você, e a gente se vê por lá. Até a próxima!